E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Se tu tem conta no Nubank, Banco Inter, Mercado Pago, PicPay, tu tá correndo risco. Pois é, do teu limite de crédito evaporar. Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco técnico, mais importante para te poder visualizar o cenário que a gente está entrando. Tu já deve ter percebido que a Nubank aí parou no tempo na concessão de crédito e não é só contigo, agora piorou. Banco Inter, Mercado Pago. E a gente está vendo uma certa tendência das pessoas irem para o banco físico. E esse detalhe, já fiz um vídeo sobre isso. Eu quero te explicar um pouco o que está acontecendo, tá? Os bancões, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, os bancões, banco realmente, eles estão indignados com essas fintechs que estão acordando noite pro dia. Primeiro, a gente tem o Banco Master que deu um rombo histórico no FGC. Beleza. Agora, Digimais, o banco do Edir Macedo, que vai mais para 8 bi. E aí a gente fica pensando, cara, o FGC é um saco infinito? Não, não é um saco infinito. E quem é que paga esse FGC? Todos os bancos que ofertam títulos vinculados ao FGC têm que pagar uma porcentagem para o FGC. Beleza, mas esses bancos que não estão, se estão fazendo créditos podres e estão sendo quebrados, está dando prejuízo. O que acontece? Muitos desses banquinhos digitais, tá? Com o Mágica, eles estavam fazendo um jogo inverso. O que eles estavam fazendo? Eles estavam comprando outros bancos, outros CDBs, e estavam remarcando os ativos. E isso criou uma bolha inflacionária gigante que a gente está vendo que está acontecendo. Então, na vida real, o dinheiro não existia, mas o Banco Central e a Comissão descobriu todo esse rolo e começou o quê? A fechar a torneira. E é isso que a gente está vendo hoje. Um monte de banco quebrando. Claro que são bancos fraudulentos. Mas o que tem a ver, Vinícius, com o meu Nubank, Santander, desculpa, Nubank, C6 Bank, enfim, os bancos digitais. Os bancões, eles estão cansados de ser otário, tá? O FGC, aquele seguro que te dá até 250 mil, eles já estão querendo mudar essa regra do jogo, tá? Eles já estão querendo falar assim, ó, a partir de hoje, vamos mudar. Esses 250 mil não dá, vamos diminuir para 50 mil. Caso isso ocorra, já vai dar um respiro financeiro. Então eles falaram assim, ó, não vamos mais pagar o prejuízo de fintechs que fazem gestão irresponsável. Então, o Banco Central agora ele está exigindo que as fintechs tenham mais dinheiro guardado ou o capital próprio para poder dar crédito. Como é que funciona isso? Hoje, os bancos eles vão ao mercado para conseguir crédito mais barato para ofertar crédito para os seus clientes. Nubank, Mercado Pago, enfim. Eles têm que ir atrás para buscar crédito da gurizada. Antes de eu continuar, já me comenta se tu tens algum banco digital e se tu tá focado nele, tá bom? Então, o que acontece? A Nubank tá precisando de crédito, ela vai ao mercado. Então, como não vai ter mais essa grana, qual é a solução dos bancos digitais que eles vão fazer agora? Cortar limite. Porque se eu não consigo mais crédito para alavancar, eu vou fazer o quê? Diminuir. Isso é o efeito que se chama do credit crunch. É um aperto de crédito. O dinheiro some do mercado, e o Nubank, o Inter, C6 Bank, todos eles são de modo sobrevivência. Eles estão preferindo, então, aquele cliente gastador diminuir do que correr um risco de pagar a fatura e não ter mais dinheiro para entrar no caixa, para esse caixa fluir. Como assim? Vamos supor aquele cara que tem um limite de 20 mil reais e está usando. Então ele vai começar a analisar. O Banco do Brasil já está fazendo isso, meus queridos, presta atenção. Então ele vai começar a analisar o contexto do cliente e agora aquelas análises que estavam sendo mais demoradas estão sendo mais diretas. Como é que está o grau de endividamento desse cliente? A gente está tendo agora um aperto quantitativo na questão da economia, as pessoas estão cada vez mais com dívidas e os bancos digitais eles não podem estar aumentando o índice de inadimplência porque eles não vão ter crédito para poder entregar para o próximo. Por quê? Porque os bancos não querem mais entregar crédito. Então, hoje, o que está acontecendo? Os bancos estão parando de entregar crédito. Eles estão falando assim, olha, o negócio é o seguinte, tu quer ter crédito, tu quer ter mais dinheiro, tenha mais caixa.
E os bancos já estão, é que o famoso índice de Basileia, né? Eles estão querendo que eles tenham mais dinheiro do que o normal para poder ofertar crédito a mercado. Cara, tá certo, isso é meio lógico. Quanto mais caldo financeiro nós temos, uma fonte vai pagar. Não vão aumentar os juros, na verdade, de empréstimos. Isso a conta não vai pagar. Vai acontecer na redução de limite. Banco do Brasil já começou. E agora os digitais vão fazer. Então, o que, que é que vai acontecer? De repente tenha teus limites dos digitais diminuídos. De repente tenha uma estagnação no teu limite que não aumenta. Então, isso tudo vai acontecer até essa onda flutuar. Mas se tu é o meu inscrito do canal, eu vou te dar dicas aqui nesse vídeo de como fazer para não ficar com problema. Primeiro, tu não vai concentrar tudo no digital. Cara, mas assim, ó, isso nem deveria ser uma solução, né? Porque eu já vim falando isso há um bom tempo. Para de focar no digital, para de focar no digital. Eu falo, vai no banco físico. Qual é o melhor banco? É o banco físico. Banco do Brasil eu recomendo. Agora tá com redução de limite, mas é muito bom. Santander, Itaú, Bradescão da Massa. Então assim, ó, esses bancos, tu tem que ter uma conta paralela. Tu não pode... Negativado não tem o que fazer, cara. Tu vai ter que estar sempre correndo risco. Agora, o cara que não é negativado não tem por que ir para um banco digital, 100%. Cuidado com os Open Finance, tá? Tu tá devendo em algum lugar, cuidado onde tu vai levar esse Open Finance, porque esse Open Finance pode ser um que vai, ó, fazer tu cortar limite com o banco que tu tem. Então, muito cuidado para onde tu vai mandar. Por mais que eles tenham registrado, tá? É a sentença de morte que tu vai fazer. E também cria tua própria reserva, que é um limite. Constrói um limite no limite garantido, esses outros produtos, porque isso vai fazer tu intensificar a tua base e o banco vai ficar mais protegido. Então, usando um construir limite vai te ajudar a ter uma base e com isso não vai ter tanta diminuição do teu limite. Mas não foca só no digital. Agora o momento não é propício a isso. E eu não estou dizendo que outros bancos quebrarão. Se tu olhar os bancos que estão quebrando, é só banco de rolo. O Digimais, que era o cartão do Renner e agora do Edir Macedo, lançava títulos que não existem. Então, assim, ó, a gente tem que focar em bancos tradicionais, que tem clientes, bastante cliente. Pô, não um banquinho de 5 milhões, pega banco de 10, 20, 30 milhões de clientes, banco robusto. Mas mesmo assim, hoje é cautela, gurizada. Cautela, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu!